Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai, muito obrigado por essa certeza que o Senhor nos dá, através desse louvor, que nós podemos aceitar o Teu chamado de sermos Teus completamente. Que o que acabamos de ouvir seja a real expressão do nosso coração. Nós vamos abrir a Tua palavra agora, Santo Deus, e pedimos que a Tua presença e o Teu Santo Espírito, de maneira tão clara, esteja entre nós, que possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para perceber que o Senhor quer falar conosco de maneira clara e poderosa essa manhã. E que a Tua palavra e a esperança do Teu retorno, que é o que vamos falar hoje, possa nos encher de paz, esperança e vontade de continuar, até Te encontrar pessoalmente. Fala conosco, Santo Deus, é o que Te peço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Foi uma alegria para mim passar esses dias com vocês. Eu agradeço a Deus todo o carinho, a recepção da igreja, do pastor Samuel, e a oportunidade de rever amigos queridos. Deus seja louvado, que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue buscando a Deus a cada dia para se preparar para o dia em que não vamos mais ficar distantes, separados, mas viver eternamente ao lado do Senhor. Deus seja louvado por isso. Esse mês de maio é um mês muito importante para a história da Igreja Adventista e que infelizmente muitos adventistas não conhecem. Mas de 20 a 23 de maio é a data oficial do início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, de 20 a 23 de maio de 1863, foi decidido que nós iríamos ser uma igreja organizada, que iria começar o trabalho que Deus chamou para fazer através da sua palavra. Então, esse ano, como igreja, nós completamos 162 anos de Igreja Adventista como uma organização. Em 1860, foi escolhido o nome para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os nossos pioneiros, eles escolheram que esse nome, ele iria apresentar bem a Igreja Adventista como as nossas crenças distintivas. Adventista, aqueles que aguardam o retorno, o advento de Jesus. E do sétimo dia, porque lembra que nós temos que ensinar ao mundo que nós não podemos pisar em nenhum dos mandamentos. Nenhum mandamento pode ser pisado. A lei de Deus, ela é completa. E infelizmente, uma boa parte do mundo cristão decidiu pisar no quarto mandamento, que é o sétimo dia, o sábado. Em 1861, foi organizada a primeira associação, como nós temos aqui no estado. E em 1863, aí sim, surgiu oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa data é importante por vários motivos. Uma delas é porque geralmente apresentam no mundo cristão que os adventistas do sétimo dia marcaram a data para Jesus voltar em 1844. De vez em quando alguém se levanta e diz assim: olha, os adventistas marcaram a data para Jesus voltar em 1844. Isso não é possível e nem lógico, porque em 1844 não existia um adventista do sétimo dia no planeta. Nenhum adventista do sétimo dia. Já que o nome da igreja só apareceu em 1860. E em 1863 foi que surgiu oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A data de 1844, ela é importante na profecia bíblica, não porque naquele dia um homem chamado Miller se enganou sobre a leitura da profecia e marcou a data para Jesus voltar. Essa data de 1844 ela é importante na profecia bíblica, porque ela marca no céu uma nova fase do ministério de Cristo e na terra Deus levantando um povo para pregar mensagens que estavam sendo pisadas por outros grupos cristãos. Meus irmãos, é por causa dessa profecia de Daniel 7, 8 e 9 que eu me tornei adventista do sétimo dia. Porque essa profecia diz que ao final de um período profético, que nós conhecemos como 2.300 tardes e manhãs, Deus iria levantar um movimento religioso
para pregar o evangelho por todo o mundo e ensinar verdades que estavam sendo esquecidas por outros grupos religiosos. Então, como é que nós nos consideramos como igreja adventista? Isso é importante que você saiba. Se você está visitando a igreja, ou se você já é membro da igreja, é importante que você entenda que, como igreja, nós acreditamos que Deus levantou a igreja adventista como um movimento profético para pregar verdades que outros grupos não estão pregando. Isso não nos faz mais santos, isso não nos faz mais salvos, e isso não nos garante um assento melhor no céu. A igreja adventista não tem uma doutrina, por exemplo, de que só existe salvação se você for adventista. Isso não faz parte das nossas crenças, ao contrário. Como adventista, nós acreditamos que o povo de Deus é maior fora da igreja adventista do que dentro da igreja adventista. Tem mais pessoas sinceras que serão salvas e que a verdade vai alcançá-las fora das paredes de uma igreja adventista do que dentro das paredes de uma igreja adventista. Meus irmãos, é tão claro para a igreja adventista que não somos donos da salvação, que se uma pessoa foi batizada por imersão, que é o batismo bíblico. O batismo bíblico é ser batizado por imersão, quer dizer, ser coberto pelas águas. Se uma pessoa foi batizada por imersão em uma igreja cristã, e ela descobre verdades bíblicas da igreja adventista, através da Bíblia, que ela não conhecia, e ela decide ser adventista, se ela quiser, ela não precisa ser batizada de novo na igreja adventista. Ela pode ser recebida na igreja adventista por profissão de fé. O que é profissão de fé? É uma pessoa de um outro grupo religioso que já aceitou Jesus Cristo lá, que já foi batizado lá e decide vir para a igreja adventista porque ela descobriu verdades que ela não cria lá, mas que ela aprendeu a acreditar aqui. E nós reconhecemos que o Jesus que ela aceitou nessa outra igreja é Jesus de verdade, é o Deus verdadeiro. Nós acreditamos que a conversão dessa pessoa em outra igreja é a conversão verdadeira. Não tem nada errado com a conversão de uma pessoa em um outro grupo religioso. Por que então ela vem fazer parte da igreja adventista? Porque ela vai descobrir na Bíblia algumas verdades bíblicas que esse grupo religioso que ela fazia parte desconsideram e às vezes até pisam nessas verdades bíblicas. Então, uma coisa tem que ficar bem claro para um adventista do sétimo dia: conhecer verdades bíblicas, ensinar verdades bíblicas que outros grupos religiosos não estão ensinando ou praticando, não nos torna melhores, não nos torna mais salvos, nem mais santos que ninguém. Pelo contrário, só nos dá mais responsabilidade. E esse é o objetivo de Deus ao levantar um movimento profético depois da profecia das 2.300 tardes e manhãs. O objetivo de Deus é: eu vou levantar um povo que vai ter como objetivo pregar o evangelho em cada tribo, em cada língua, em cada nação. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Eu estou preparando uma série de sermões que o título será "Permita que Jesus fale à sua igreja". E esses sermões eu vou apresentar textos bíblicos que às vezes a gente usa para os de fora, mas na verdade Jesus está querendo falar com os de dentro. E a gente fica falando para os de fora, apresentando o texto para os de fora, quando Deus está querendo falar para os de dentro. Por exemplo, Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que eu farei? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu já ouvi esse texto sendo usado muitas vezes no evangelismo, por exemplo, quando tem um monte de gente decidindo se batiza ou não. Aí alguém vai lá e diz assim: olha, decida batizar, porque Jesus está à porta batendo, permita que ele entre. Você pode até aplicar esse texto nessa situação, mas tem um problema. Quando Jesus falou esse texto, ele estava falando para a igreja de Laodiceia, que todo mundo já era batizado, já guardava o sábado, já devolvia o dízimo. Então esse não é um texto que primariamente foi falado para os de fora. Esse texto foi falado primariamente para quem? Para os que já eram da igreja. Então ele está dizendo assim: você já é da igreja, você já canta no coral, você já tem cargo na igreja, você já é pastor, mas tem um problema. Eu ainda estou do lado de fora da tua vida em muitos aspectos, e estou querendo entrar na tua vida. Um outro texto que às vezes a gente usa muito para uma situação de dificuldade na vida é o texto de Mateus 28,
Quando Jesus diz assim, e nós conhecemos esse texto de cor: eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Aí você está num momento de dificuldade, diz: ah, Senhor, mas o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias, eu vou ter paz. Você pode até aplicar esse texto, mas você tem que respeitar o contexto bíblico. E o contexto bíblico é o seguinte: Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine essas pessoas a guardar quantas coisas? Todas as coisas que vos tenho ordenado, e estarei com vocês todos os dias até o final. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu posso te ajudar. Você vai comprar um carro, Senhor, me ajuda aqui a decidir. Você vai fazer um vestibular, Senhor, me ajuda a decidir. Eu vou estar com você. Mas o contexto, Jesus está dizendo assim: eu vou estar com você quando você estiver cumprindo a missão. É isso que Jesus está dizendo. Eis que estarei com você todos os dias. Quando? Quando vocês forem, ensinarem as pessoas a verdade bíblica que eu ensinei para vocês, levarem as pessoas ao conhecimento bíblico, batizarem as pessoas de cada tribo, língua e nação. Então pode ir sem medo, que eu vou estar com você. Então, Jesus vai estar com você em outras situações, mas o texto bíblico tem que ser respeitado, e o texto bíblico está dizendo: vá sem medo cumprir a missão. Ensine às pessoas o que a Bíblia te ensinou. Apresente Jesus Cristo como Salvador. Leve as pessoas ao batismo e faça isso pelo mundo inteiro, e eu vou estar com você, não tenha medo. Então sabe o que é que Jesus está dizendo para a igreja dele? Se envolva com a missão. Quanto mais envolvido com a missão, mais você entendeu o que é ser um adventista do sétimo dia. Ser um adventista do sétimo dia, segundo a profecia bíblica, é fazer parte de um povo que foi chamado por Deus para levar o evangelho a cada pessoa desse planeta, para apresentar verdades bíblicas que foram esquecidas por outros grupos religiosos e que Deus te deu o privilégio de conhecer, a honra de conhecer. Então você pode ser um adventista e decidir que vai ficar só na sua, assistindo o sermão, ouvindo músicas e vindo à igreja. Mas se você quiser, além de ser um adventista, fazer parte do movimento profético que essa igreja representa, aí você não pode só ficar vindo para a igreja, sentar no banco, assistir sermão e ouvir música. Você tem que dizer: Senhor, coloca alguém no meu caminho, para que eu possa abençoar essa vida, para que eu possa apresentar o teu amor para essa pessoa, e para que eu possa levá-la ao conhecimento bíblico e ao batismo. Então, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, nós temos na igreja adventista dois grupos de membros. O primeiro grupo é aquele que está feliz por guardar sábado, devolver dízimo e vir para a igreja. O segundo grupo é aqueles que, louvado seja Deus, estão felizes por isso também, mas entenderam que Deus tem um chamado para os membros dessa igreja. E o chamado é: eu vou estar com vocês quando vocês estiverem cumprindo a missão. Quando vocês estiverem experimentando, compartilhar com Jesus, com outras pessoas, o que Jesus fez na sua vida. A minha vida espiritual, meus irmãos, ela depende de compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Todo adventista, ele deveria ter duas coisas na vida: um ministério e uma missão. Quais são as duas coisas? Ministério é o que a gente faz na igreja. Tem ministério do som, tem ministério da música, tem ministério das crianças, tem ministério dos bravadores, tem ministério da recepção. Se envolva com alguma coisa na igreja. Pastor, por onde é que eu começo? Deixa eu te dar uma dica. Eu sou pastor há 23 anos e eu nunca vi alguém ir no departamento infantil da igreja e dizer assim: eu posso ajudar? E o pessoal do departamento infantil dizer: não precisa não, está completo. Nunca. Eu nunca ouvi, em 23 anos de pastor, alguém ir no clube de desbravadores ou aventureiros e dizer assim: olha, eu estou disposto a trabalhar, como é que eu posso ajudar o clube? E o pessoal dizer: não, obrigado, mas não precisa não, pode ir, a gente já está cheio aqui, não precisa de ajuda não. Você quer começar por algum lugar a se envolver com o ministério da igreja? Vá no departamento infantil, vá no clube de aventureiros e desbravadores e se coloque à disposição. E agora você vai ter um problema, porque eles vão querer sugar você e vão querer que você trabalhe até perder as forças.
Mas isso é ministério. Ministério. Ministério é tudo que nós fazemos onde? Dentro da igreja. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui agora é o meu ministério pastoral. Pregar para a grande maioria de crentes já batizados, isso aqui é um ministério pastoral. Missão é o que a gente faz onde? Lá fora. Isso é missão. E tem muito crente que está com a vida espiritual muito mais ou menos porque só tem missão, ou só tem ministério, desculpe, mas não tem o quê? Mas não tem missão. E a minha vida espiritual, Josanã, ela é fortalecida, não é quando eu prego e cumpro apenas meu ministério pastoral. A minha vida espiritual ela é fortalecida quando eu cumpro a minha missão. Eu aprendi há um bom tempo que tem uma oração que Deus sempre vai responder. A oração é: Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa apresentar o teu amor. Eu desafio você a buscar a Deus pela manhã, fazer essa oração ao longo do dia e Deus não te responder. Um dia eu estava indo pregar na Argentina e eu orei pela manhã e disse: Senhor, vou passar várias horas no aeroporto, muito tempo no voo, por favor, Santo Deus, coloca alguém no meu caminho. Quando eu entrei no avião, o primeiro que eu iria pegar naquele dia, eu sentei na poltrona do meio e do meu lado tinha uma senhora. E sabe quando a gente fala em voz alta, quando a gente pensa em voz alta, ela pensou em voz alta e falou assim: o que é que eu estou fazendo aqui? E eu ouvi. Eu olhei para ela e disse assim: senhora, está tudo bem? Posso lhe ajudar? Ela percebeu que eu ouvi, aí disse assim: olha, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Eu disse assim: a senhora está no avião indo para a Argentina. E ela disse assim: não é isso. Ela falou: eu sou professora primária em um estado do Brasil, e o governo desse estado deu uma bolsa para que eu fizesse um mestrado em uma cidade na Argentina chamada Rosário. Eu aceitei a bolsa, fiquei agradecida, estou indo fazer o mestrado, mas eu não sei falar uma palavra em espanhol, eu não sei como chegar em Rosário, porque eu vou chegar na capital em Buenos Aires, eu não faço ideia como é que eu vou chegar em Rosário, e eu não tenho um centavo da moeda de lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Onde foi que eu me meti? Eu disse: senhora, eu sou pastor da igreja adventista, e hoje, quando eu saí de casa, eu pedi a Deus que colocasse alguém no meu caminho que eu pudesse ajudar e abençoar. E tem 200 pessoas nesse voo. E eu não estou sentado do seu lado por acaso, eu vou lhe ajudar. Eu sei como chegar em Rosário, eu posso, quando chegar, lhe ajudar a trocar a moeda. Eu só não posso lhe ajudar a falar inglês e espanhol daqui para lá, mas vai dar certo, vá com fé. Ela olhou para mim sem acreditar e disse: você é pastor da igreja adventista? Eu disse: sou. Ela disse: eu fui adventista do sétimo dia até os 16 anos de idade. Era do clube de desbravadores, me afastei de Deus, me afastei da igreja, e você não está do meu lado apenas para me ajudar a chegar em Rosário. Eu preciso voltar para Deus. Gente, eu não tenho certeza se aquela senhora voltou para Deus, mas eu sei o que aconteceu no meu coração naquele dia. Deus me disse: meu filho, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vai, permita que eu te use. Então, você quer entender o que é ser adventista, você tem que entender por que Deus levantou esse movimento profético. E não foi para sermos bonitinhos, arrumadinhos, vir para a igreja no sábado, ouvir um bom sermão e uma boa música. Esse não foi o projeto de Deus. O projeto de Deus foi esse aqui. Quer ver? Apocalipse 14. Abra sua Bíblia. Apocalipse 14. Apocalipse 14 tem aqui o que eu chamo da identidade da igreja adventista do sétimo dia. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre Aracaju. É isso que diz o texto? Não. A palavra anjo na língua grega significa mensageiro. Então você pode tranquilamente traduzir esse texto como: vi outro mensageiro voando pelo meio do céu, que é falar da velocidade que esses mensageiros deveriam pregar, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre toda a terra, cada nação, cada tribo, cada língua e cada povo. Esse é o chamado de Deus para um adventista do sétimo dia. Esse anjo que João viu são os mensageiros dos últimos dias, que deveriam ser eu e você,
que deveríamos com toda velocidade, porque sempre que na profecia bíblica aparece algo voando, está falando da rapidez. Então ele está dizendo: eu vi os mensageiros dos últimos dias, eu vi o povo de Deus dos últimos dias, mas o que eu vi, eles não ficavam só no banco sentado, escutando o sermão, eles tinham pressa para pregar o evangelho para o máximo de pessoas possível, para falar do amor de Jesus para o vizinho, para um amigo do trabalho. E infelizmente, meus irmãos, nós estamos com um olhar tão fechado para a missão, nós estamos com um olhar tão baixo para o evangelho, que nós estamos vindo e voltando do trabalho, indo e voltando da faculdade, apenas para buscar salário e diploma, quando você deveria buscar pessoas para o reino. Eu trabalhei numa cidade aqui do Brasil, que uma igreja que eu frequentava naquela cidade, estava em um bairro extremamente elitizado da cidade, com mansões, com condomínios fechados, e a igreja colocou na cabeça que não dava para pregar o evangelho naquele bairro. Então, quando eles iam entregar livro missionário, eles iam para outro bairro. Quando eles iam fazer feira de saúde, eles iam para outro bairro. Porque aqui não dá para pregar, as pessoas não querem ouvir, as casas são fechadas, os condomínios são inacessíveis. Aqui ninguém quer, pessoas muito ricas. Até que alguém teve uma ideia: vamos mandar um e-mail para Novo Tempo e vamos perguntar se por acaso a Novo Tempo não está estudando a Bíblia com alguém aqui do bairro. Lembram que a Novo Tempo está todo o tempo dizendo: estude a Bíblia, peça estudo bíblico. Alguém disse assim: que nada, esse povo aqui tem 500 canais de televisão, ninguém vai encontrar Novo Tempo, mas vamos mandar um e-mail. Mandaram um e-mail para Novo Tempo, e imediatamente a Novo Tempo retornou com o nome e o endereço de 170 famílias nas ruas ao redor da igreja, que estavam já no primeiro, segundo e até terceiro estudo bíblico. Pegaram esses nomes, colocaram no telão da igreja, e uma irmã que estava sentada na frente, professora da Universidade Federal dessa cidade, do doutorado, ficou emocionada e perguntaram: irmã, por que a senhora está emocionada? Ela falou: por causa desse terceiro nome da lista, é minha vizinha de porta. Nós somos vizinhas há vários anos, uma mulher importante, e eu sempre achei que ela não queria nada com o evangelho, mas aqui está dizendo que ela já recebeu 3 estudos bíblicos da Novo Tempo. Então não é ela que não quer nada com Deus, sou eu que não quero nada com a missão, e eu estou envergonhada por isso. A seara da terra, meus irmãos, já está pronta para a colheita, e isso é tão sério, mas é tão sério, que isso tem implicações até com a volta de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês em confiança. Eu estou tão preocupado, irmãos, com alguns adventistas nos últimos dias, últimos meses, que estão tão interessados em encontrar um ano para a volta de Jesus. Estão tão interessados em descobrir quando vai sair o decreto dominical, quando vai sair a marca da besta. E aí, quando um líder religioso morre, aí diz assim: agora ele, por ser dos Estados Unidos, o outro que se levantou, agora Jesus volta. Quando você deveria estar focado não em quando Jesus vai voltar, não há uma data, mas enquanto eu estou envolvido com a missão. Jesus um dia pregou um sermão profético, e você lembra do sermão profético, e Jesus deixou isso claro, a gente às vezes que não enxerga. Os discípulos disseram assim: Jesus, eu quero saber quando o Senhor vai voltar. Quando você pergunta quando, o que é que você quer ouvir? Uma data. Então os discípulos queriam que Jesus dissesse assim: vem cá, traz o calendário aí, traz uma caneta, eu vou marcar no calendário, com essa caneta, a data da minha volta. Jesus disse assim: não, eu não vou marcar data, porque eu não quero que você me espere por data, eu quero que você me espere porque me ama, mas eu vou dar alguns sinais, que vão evidenciar que eu estou voltando a essa terra. Aí ele falou assim: vocês vão ouvir, quando eu estiver próximo de voltar, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de quê? Vamos lá. Guerra e rumor de guerra é coisa de Deus ou do inimigo de Deus? Do inimigo de Deus. Então Jesus falou: não são coisas do inimigo de Deus que vai determinar o glorioso retorno de Jesus. Então não é uma guerra, não são nações contra nações, porque isso não é de Deus, gente. A volta de Jesus é de Deus. É como se eu dissesse assim: não, agora com essa grande guerra que está acontecendo, Jesus vai voltar. É como se você dissesse assim: quem determina a volta de Jesus é um sinal de Satanás.
Guerra e rumor de guerra não é de Deus, é do inimigo de Deus. Por isso que ele falou, mas ainda não é o quê? O fim. Então não é uma coisa do inimigo de Deus que vai determinar a volta de Jesus. Ele continuou dizendo o seguinte: quando eu estiver próximo de retornar a essa terra, vocês vão ouvir falar de nações contra nações, muita fome, doenças e terremotos. Gente, fome, doença e terremoto é coisa de Deus ou do inimigo de Deus? Do inimigo de Deus. Por isso, é apenas para você ficar alerta, mas não são essas coisas que irão determinar a volta de Jesus. Não sei quantos lembram na pandemia. Quando começou a pandemia, alguns disseram, agora é a volta de Jesus. Eu disse, mas como? Como é que Jesus está preso a uma doença para retornar? Por isso ele falou, vocês vão ouvir falar dessas coisas, mas é apenas o quê? O princípio das dores, não é a data da minha volta. Aí ele continuou o sermão dizendo assim: quando eu estiver próximo de voltar, a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai o quê? Irmãos, iniquidade multiplicada e amor frio é coisa de Deus ou do inimigo de Deus? Do inimigo de Deus. É por isso que essas coisas do inimigo de Deus não determinam o retorno de Jesus. Por isso ele falou, quando você vê isso acontecendo, se prepare e persevere até quando? Até quando o fim chegar. Ainda não é o fim, mas ele vai chegar, se prepare. Então, por favor, eu peço a vocês com todo carinho, não fique procurando na internet vídeos especulativos, com data da volta de Jesus, com decreto dominical, com perseguição, com mudança de líder religioso, porque o líder religioso morreu e o outro se levantou, ou ele viajou, foi para tal país. Jesus está dizendo, nada que não seja diretamente de Deus pode determinar o glorioso retorno de Jesus. Mas aí eu me emociono. Como Jesus terminou esse sermão? Sabe como Jesus terminou o sermão de Mateus 24? Ele disse assim: e será pregado o evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Gente, pregar o evangelho por todo mundo e testemunhar de Jesus em todas as nações é coisa de Deus ou do inimigo de Deus? Aí ele falou, então virá o fim. Ele deixou claro. Ele disse assim, olha, não é guerra que vai determinar o meu retorno, não é doença, não é pandemia, não é decreto, não é perseguição. O que vai determinar que eu estou voltando é que o evangelho será pregado por todo o reino, em todo o mundo, a testemunho de todas as nações, e então o quê? Então você quer se emocionar com alguma coisa sobre a volta de Jesus? Não se emocione com decreto, não se emocione com pregador dando uma data para o ano da volta de Jesus. Você quer se emocionar com a volta de Jesus? Se emocione em saber que o evangelho está chegando em cada nação desse planeta. Eu tenho segurança de que o meu Senhor estará às portas. Eu creio nisso com toda a convicção do meu coração. Mas não é porque um líder religioso morreu, não é porque um decreto está sendo assinado, é porque o evangelho do reino está chegando em cada tribo, língua e nação. E eu queria contar umas histórias para vocês entenderem isso. Meus irmãos, essa parte do mundo aí, laranja, é conhecido como janela 1040. Essa parte do planeta é onde estão todos esses países. Para você ter uma ideia, nessa parte laranja do planeta vivem 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. De cada 3 pessoas do planeta, 2 vivem nessa faixa de terra. Essas pessoas, 84% delas são pobres, vivem abaixo da linha da pobreza, 1,1 bilhão de muçulmanos, 1 bilhão de hindus, 600 milhões de budistas e apenas 1% de cristãos. Para você ter uma ideia do que é isso, se cada adventista da América do Sul falasse de Jesus para uma pessoa por dia, em 3 anos e meio, nós falaríamos para toda a população da América do Sul. Deu para entender? Se cada adventista da América do Sul falasse de Jesus para uma pessoa por dia, em 3 anos e meio, nós falaríamos para toda a população da América do Sul. Mas se os cristãos desse lugar falassem de Jesus para uma pessoa por dia, eles levariam 400 anos para terminar de pregar. Você ainda tem 400 anos para ficar nessa terra? Eu não. Então a igreja tomou uma decisão. A decisão da igreja foi, nós não vamos apenas orar pelas pessoas desses lugares. Nós vamos enviar pessoas para trabalhar aí. A questão é, esses são os países mais difíceis e perigosos para pregar o evangelho. Para você ter uma ideia, o que é ser cristão nesses lugares,
Em um desses países, em vários deles, funciona a Rádio Mundial Adventista, que prega o evangelho 24 horas por dia, na língua de cada país. E uma jovem estava escutando a Rádio Mundial Adventista, escutando. E os irmãos dela perceberam que ela estava escutando. E eles cortaram as 2 mãos dela. Porque nesses países é um crime familiar você abandonar a religião da sua família. É crime. A polícia chegou e perguntou: por que vocês fizeram isso? E eles disseram: porque ela está escutando rádio de cristãos. E a polícia disse simplesmente: fizeram muito bem, e foram embora. Porque pregar o evangelho nesses lugares, é extremamente perigoso e desafiador. Aí a igreja tomou a decisão de encontrar 50 famílias aqui na América do Sul que tivessem coragem de ir pregar o evangelho nesses lugares. Mas ir pregar o evangelho aí é o mesmo que pregar o evangelho na cova dos leões sem o anjo para lhe proteger. Você tem coragem? Entrar na cova dos leões sem o anjo? E a igreja começou a divulgar. Onde vamos encontrar 50 famílias dispostas a pregar o evangelho aí? Sabe o que aconteceu? 185 famílias disseram: eu quero ir. E agora o problema da igreja era tirar 50 de 180. E a igreja criou alguns critérios, principalmente a questão do inglês, porque se você não falar inglês fluentemente, você vai ter dificuldade de se comunicar aí. E um dos dias mais emocionantes que eu tive o ano passado, meus irmãos, foi quando essas 50 famílias foram levadas para o escritório em que eu trabalho em Brasília, da igreja, para fazermos o culto de envio e dedicação dessas famílias. E eu me emocionei profundamente de ver casais de médicos que deixaram tudo no estado que eles eram médicos, deixaram seu consultório, porque alguns desses países pastor não pode entrar, mas um médico pode entrar. E eles deixaram tudo aqui no Brasil para ir ser missionário nesses lugares. E eu vi esposas de pastores com filhinhos pequenos, que estão indo morar nesses lugares, lugar que eu não tenho coragem nem de passar férias. Eles estão indo lá morar, criar os seus filhos para pregar o evangelho. Me pediram para dar uma palestra para esse grupo de missionários, e eu só dei porque eu sou obediente. Se me mandar, eu faço. Mas eu me senti desse tamanho falando para eles. Disse assim: olha, eu não tenho nada para falar para vocês. Vocês estão falando para mim. E eu garanto a vocês que eu vou orar por vocês todos os dias. Estou orando por eles todos os dias. E onde eu for na América do Sul, eu vou pedir que a igreja ore por vocês. E eu estou cumprindo aqui hoje a promessa que eu fiz para eles no ano passado. Orem por esse grupo de missionários. Cada lugar do mundo enviou um grupo de missionários. Nós enviamos 50, mas cada parte do mundo enviou um grupo de missionários. E sabem quem foram escolhidos? Alguns dos melhores pastores e líderes que nós temos na América do Sul. Eles estão deixando tudo aqui para passar uma parte da vida lá, porque o evangelho do reino precisa ser pregado em cada tribo, em cada língua, em cada nação. Há alguns meses, a igreja me convidou para ir para um desses países. Eu ia participar de um evento da igreja, e um desses países, dessa área aí do mapa, que é difícil pregar o evangelho. E para você ter uma ideia de como é viver como cristão nesse país que eu fui, nós alugamos um auditório de um hotel para as reuniões que eu iria participar. E o gerente do hotel disse assim: eu alugo, mas vocês não podem trazer Bíblia, vocês não podem cantar nem se ajoelhar. E nós perguntamos: mas como? Nós estamos alugando o espaço, por que não podemos fazer isso? Ele falou: porque o governo tem acesso às câmeras internas do hotel. E se o governo descobrir que estamos alugando um espaço do hotel para cristãos cantarem, se ajoelharem e lerem a Bíblia, eles vão fechar o hotel. Então nós alugamos, mas vocês não podem orar, se ajoelhar, vocês não podem trazer Bíblia, nem podem cantar. Imagina ser cristão num lugar desse. E nesse país, meus irmãos, a igreja tem um internato, como nós temos aí o UniAN. E eu fui visitar o internato. Esse país é um país tomado pelo lixo. Eles não têm nenhum controle sanitário. Muito lixo espalhado. E os nossos missionários, que não podem sair na rua entregando livros, batendo na porta, oferecendo estudo bíblico, eles pensaram: já que não podemos sair pregando, nós podemos cuidar e ajudar as pessoas. E eles começaram a limpar as ruas do bairro onde está o nosso internato. E passaram 6 anos limpando. Hoje, nesse país, na capital do país, onde está o internato, um dos bairros mais limpos da capital é onde está o nosso internato.
E eles passaram 6 anos, a única coisa que faziam era sair 8 horas da manhã e voltar 6 horas da tarde limpando o bairro. Mas não é lixo para limpar com a pá, eles têm uma retroescavadeira, um trator e um caminhão, de tanto lixo que tem. E o bairro começou a ser transformado, começou a ficar limpo. E as pessoas do bairro perguntaram: por que vocês estão fazendo isso por nós? Nós queremos expulsar vocês do país, nós queremos matar vocês, e vocês estão cuidando da gente, por quê? Aí eles falaram: porque nós cremos num Deus que diz que nós devemos amar e cuidar das pessoas. E as pessoas do bairro perguntaram: vocês têm mais alguma coisa para nos oferecer? Eles falaram: temos. Se vocês entrarem no internato, na nossa escola, nós temos aula de graça de violão, inglês, informática e futebol. E eu chorei profundamente quando eu fui nesse colégio e eu vi 800 muçulmanos entrando toda semana no nosso internato para estudar conosco. Um país que é proibido contato entre cristãos e muçulmanos. Eles estão desafiando a lei do seu próprio país, porque o amor de Deus os alcançou através dos nossos missionários. E eu perguntei para o diretor desse local: além de orar, tem alguma coisa na América do Sul que nós podemos fazer por vocês? Ele falou: ô pastor, tem. O internato aqui tem muito espaço, mas nós não temos recurso. Então, nós precisamos de $40 mil para construir algumas salas de aulas, porque não tem espaço para todas as pessoas. Tem aula que é embaixo de árvore, ele me falou, tem aula que é na grama. Nós precisamos construir espaços para as aulas. E há alguns meses, meus irmãos, a igreja enviou $40 mil para esse país. E sabe de onde saiu? Daqui, ó. Uma parte da nossa oferta foi usada aqui na América do Sul para ajudar essa igreja, esse país. E todos os meses eles me mandam um vídeo falando do que está acontecendo lá. E eu queria mostrar para vocês. São as salas de aulas que foram construídas. Eles me mandaram isso em março. Todas essas pessoas estão entrando no nosso colégio. Algumas nunca ouviram falar em Jesus Cristo, mas o Evangelho está chegando. Isso, o Evangelho do Reino está chegando em cada tribo e nação. E então virá o fim. Esse aqui é o do mês passado. Deixa eu ver se vai abrir. Eles fundaram o primeiro clube de aventureiros do país. Primeira vez que o clube de aventureiros, e esse é o primeiro aventuri deles. Nunca nesse país nós tivemos um clube de aventureiros. E o mês passado foi o primeiro aventuri da história do país. Sabe o que é isso? O Evangelho do Reino está chegando em cada nação. E então, isso é tão forte, meus irmãos, mas tão forte, que nesse país, eles têm o que é chamado de Primavera Árabe, que é um movimento que acontece no país para expulsar estrangeiros e cristãos do país. E eles anunciam quando vai ser a Primavera Árabe. E há alguns anos, nesse país, foi anunciado que iria acontecer a Primavera Árabe. E eles, em alguns países, eles matam cristãos, em alguns países eles destroem as igrejas. Quando a igreja adventista soube da Primavera Árabe, mandou todos os pastores missionários saírem do país, porque mais importante é a vida, a preservação da vida. E os missionários todos abandonaram o país e foram para o país vizinho, enquanto durava a Primavera Árabe. E eles foram com o coração apertado, pensando: Senhor, quando a gente voltar vai estar tudo destruído. Mas saíram do país. E quando eles estavam lá, eles viram a notícia na mídia do país. E a notícia, meus irmãos, apresentava essa foto aqui. Durante a Primavera Árabe, os muçulmanos deram as mãos e fizeram uma corrente protegendo todas as igrejas adventistas e o internato do país. Nenhum desses homens é adventista, todos são muçulmanos, mas eles disseram: vocês não podem tocar aqui, porque eles estão fazendo por nós mais do que qualquer pessoa já fez. E eles deram as mãos e protegeram todas as instituições. Quando os nossos missionários voltaram, não estava faltando uma telha em nenhum dos nossos prédios, porque a própria população protegeu os prédios da igreja. Sabe o que é isso? O Evangelho do Reino está chegando em cada tribo, língua e nação. E então virá o fim.
Você ama a volta de Jesus? Ou, pastor, eu amo. Então deixa eu dizer uma coisa. Quem realmente ama a volta de Jesus está com a cabeça mergulhada na missão. Está envolvido na missão com todo o seu coração. Deixa eu terminar com a última história. Em um desses países, que até cerca de 8 anos não havia um único adventista. Imagine um país inteiro sem um único adventista. A Rádio Mundial funciona lá. E um jovem desse país entrou em contato por e-mail com a Rádio Mundial e disse assim: olha, eu estou estudando a Bíblia através da rádio e eu quero que alguém venha me batizar. E seria o primeiro batismo de um adventista nesse país. A questão é, e se fosse mentira? E se fosse alguém infiltrado querendo descobrir quem era cristão? Porque nesse país é autorizado matar cristãos. E aí tinha que encontrar um pastor corajoso para ir lá. E eu queria ter a metade da coragem desse pastor. E o pastor foi para ver se realmente era verdade, e quando chegou não era verdade. Não tinha apenas ele preparado, ele tinha preparado cerca de 12 pessoas da família para o batismo. Mas não dá nesse país para ir para um rio, batizar. Então eles foram para o meio do deserto. Isso aqui são fotos, meus irmãos, dessa reunião. O pastor montou com a família tendas no meio do deserto para passar alguns dias com eles, para reforçar o estudo bíblico que eles tiveram na rádio. E eles ficaram reunidos nessas cabanas, sem água, sem energia, fizeram as primeiras Santa Ceia da história desse país. Aí estão as camas que eles dormiam. Mas no deserto tem areia, mas não tem o quê? E para batizar precisa de quê? Então eles alugaram 8 camelos, que trouxeram lá do outro lado água, montaram um tanque. As pessoas do camelo não sabiam para que era a água, deixaram a água lá e foram embora. Aquela água era para realizar o primeiro batismo do país. E hoje esse jovem, a igreja está pagando, ele está estudando teologia em outro país e vai voltar para ser o primeiro pastor desse país. Sabe o que é isso? O evangelho do reino está chegando em cada tribo, língua e nação. E então virá o fim. Isso me emociona. Eu não me emociono com decreto, eu não me emociono com líder religioso, eu não me emociono com marca da besta, com perseguição. O que eu me emociono é ver o evangelho chegando em corações que estavam fechados. Nosso Senhor está às portas. E um dia, meus irmãos, eu creio que muito em breve, um dia, vai aparecer uma nuvem no céu. Essa nuvem inicialmente vai ser do tamanho da mão de um homem. E ela vai começar a crescer. E ela vai tomar todo o céu. E quando nós olharmos para aquela nuvem, nós vamos ver sentado na nuvem um trono, Jesus Cristo. E nós vamos entender que Ele está voltando. E Ele vai estar cercado de milhares e milhares de anjos. E lá da nuvem, Ele vai dizer assim: despertai todos vós que dormis no pó da terra. Quando Jesus disser isso, meus irmãos, a voz dele é tão poderosa que vai penetrar os túmulos e os mortos em Cristo irão ressuscitar. E o lugar mais triste do planeta, o cemitério, vai se tornar o lugar mais feliz, o lugar do reencontro. Eu não sei onde eu vou estar, mas nesse momento eu vou reencontrar minha mãe que dormiu no Senhor. Quando os mortos estiverem ressuscitados e os vivos salvos estiverem reunidos, os anjos vão vir e vão nos levar até a nuvem onde Jesus está. E lá você vai receber a coroa de ouro e você vai receber a harpa. E nós vamos fazer uma viagem até a porta do céu. A Bíblia diz que a porta do céu é de uma pérola só. Imagina a beleza dessa porta. E Jesus vai ficar em frente à porta, a porta vai estar fechada quando chegarmos lá. E nós vamos ver a multidão de salvos. E eu quero estar lá no meio, segurando a mão de Gleice, Glenda e Samuel. E no meio da multidão nós vamos ver um homem mais alto do que todos os homens e uma mulher mais alta do que todas as mulheres. Nós vamos entender que são os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Jesus vai fazer um sinal para Adão vir ao encontro dele.
e Adão vai começar a andar por entre a multidão. E Jesus vai abrir os braços para abraçar Adão, simbolizando o abraço em toda a humanidade. E quando Jesus Cristo abrir os braços, meus irmãos, Adão vai ver pela primeira vez as marcas na mão de Jesus. Aquelas mãos tocaram em Adão. Adão fazia o culto todos os dias com Jesus no Éden. Mas até quando Adão estava com Jesus, ele não tinha as marcas, porque ainda não tinha morrido na cruz. Pela primeira vez, Adão vai ver as marcas. Ele vai entender que aquele cordeirinho que ele matava durante a vida foi substituído por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele não vai ter coragem de abraçar Jesus. Ele vai tirar a coroa, ele vai colocar aos pés de Jesus, ele vai se ajoelhar e vai dizer: digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Jesus Cristo vai levantar Adão, vai virar Adão para toda a multidão de salvos e vai dizer: meus irmãos, o que eu mais sonho ouvir na minha vida, Jesus Cristo vai dizer: vosso conflito está terminado, vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Quando eu ouvir isso, eu vou entender: nunca mais eu vou ter que fazer um culto fúnebre, nunca mais eu vou ter que conversar com casais que estão querendo divorciar, nunca mais eu vou perder pessoas que eu amo. Vosso conflito está terminado. E Jesus Cristo vai abrir a porta do céu, e ele e Adão à frente irão conduzir toda a multidão de salvos para dentro da cidade santa. E em algum momento, Jesus vai se aproximar de você, vai se colocar na sua frente, vai tocar o teu rosto e vai enxugar a última lágrima. Eu tenho a minha teoria sobre a última lágrima. Eu posso estar errado, o que for vai ser bom, mas a minha teoria sobre a última lágrima é aquela dor que você passou que Deus nunca te respondeu. É aquela dor que você passou na terra que Ele te ajudou, Ele te fortaleceu, mas Ele nunca te disse por que você estava enfrentando aquilo. E quando Ele enxugar as tuas lágrimas, você vai dizer assim: louvado seja Deus, porque aconteceu do jeito que aconteceu. E Ele vai dizer: meu filho, bem-vindo para a eternidade. Sabe por que eu quero colocar o melhor da minha vida na missão dessa igreja? Sabe por que eu quero entregar minha vida a cada dia a Jesus Cristo? Sabe por que eu quero ser fiel a Deus, para que esses homens tenham recursos para pregar o evangelho onde eles estão? Porque quando o evangelho for pregado em cada tribo, língua e nação, então Jesus vai voltar. Eu quero fazer 2 convites essa manhã. O primeiro convite é para aquelas pessoas que querem essa manhã dizer: Senhor, eu não quero perder esse abraço de Jesus no céu, e eu quero entregar minha vida, eu quero ser batizado, eu quero entregar minha vida, eu quero recomeçar de novo na presença de Deus. Eu queria convidá-las a colocar em pé, aquelas pessoas que estão se preparando para um dia entregar a vida a Jesus através do batismo. Eu não posso terminar essa mensagem sem orar por você. Você que quer se preparar para um dia entregar a vida a Jesus e ser batizado, aí na galeria ou aqui, se esse é o seu desejo, coloque-se em pé. E eu não posso terminar sem orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Há alguém que está aqui essa manhã e que gostaria de um dia, amém, Deus seja louvado, parabéns. Há mais alguém que está se preparando para um dia ser batizado? Amém, Deus seja louvado pela vida e decisão de vocês. Quando a gente se coloca em pé, não é para que ninguém veja. A gente se coloca em pé, é para que Deus veja o que o Espírito Santo falou ao nosso coração. Deus seja louvado. Sabe o que você está dizendo a Jesus hoje? Você está dizendo: Jesus, eu não posso perder esse abraço. Eu quero um dia estar contigo para a eternidade. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus não está demorando. A Bíblia diz que Ele está sendo misericordioso para esperar, talvez você que se levantou essa manhã. Eu louvo a Deus porque você se levantou. Isso enche o meu coração de alegria, porque o meu Senhor está mais próximo de voltar. Porque se Ele estava esperando você, você decidiu se entregar a Ele. Deus seja louvado por sua vida. Amém, Deus seja louvado. Eu quero orar por vocês. Permaneça em pé e eu quero orar por sua vida. Feche seus olhos, querido Pai. Eu te agradeço porque 9 pessoas se colocaram em pé. Eu não sei exatamente o que o Senhor falou para eles através do teu Santo Espírito, mas eu creio que eles entenderam. Jesus Cristo está voltando. Não há mais tempo de brincar.
Não há mais tempo de dizer: amanhã eu tomo minha decisão, amanhã eu penso sobre isso. Hoje é o dia da salvação. E eu te agradeço porque essas pessoas colocaram em pé, dizendo: Jesus Cristo, eu já te amo, eu já te sirvo, mas eu quero declarar isso publicamente através do batismo. Talvez eu esteja falando para alguém que lutou por muitos anos com essa decisão. Por favor, Santo Deus, não permite que ele leve mais muitos anos para chegar ao batismo. Que muito em breve eles possam entregar a vida a Jesus, ser batizado e fazer parte do cumprimento dessa profecia. Quando o Evangelho chegar em cada coração, então virá o fim e Jesus vai voltar para nos salvar. Abraça essas pessoas e traz paz ao coração delas. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.